E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a estreia do BL da temporada. Eu tô muito feliz porque a gente tem um bom BL nessa temporada. O BL que tá sendo adaptado para uma versão em anime é Sankaku Mado no Sotagawa wa Yoru, ou o título em inglês dele, o título que veio aqui pro ocidente dele, que é The Night Beyond the Tri-Cornered Window. Inclusive esse título em inglês, o título ocidental, é o título que ele está sendo usado para ser exibido na Crunchyroll. Sim, ele também veio para cá oficialmente através do simulcast da Crunchyroll. O mangá em questão, Sankaku Mado, ele é um mangá da Tomoko Yamashita que foi publicado na Magazine B-Boy entre os anos de 2013 e 2020 e ele chegou ao fim num total de 10 volumes em tanco. E também no começo desse ano a gente teve uma adaptação em live action do mangá que foi lançado no cinema japoneses, e eu iria falar sobre ela aqui no canal, mas eu não gostei muito da adaptação, porque eles cortaram muito da essência BL da coisa, eles transformaram em uma espécie de filme de broderagem com horror, e nesse primeiro episódio do anime a gente já vê que a mesma coisa não tá sendo feita com o anime, o que é uma coisa que me deixou bem empolgado, bem feliz realmente. Se vocês quiserem muito, depois que a gente terminar o anime, eu trago um vídeo aqui comparando as três mídias, discutindo um pouco sobre elas. Depois que eu releio o mangá, assisto o anime de novo, vou ter terminado de assistir e volto a assistir o live action pra gente fazer um vídeo comentando sobre todas elas, quem sabe uma live, mas isso depende de vocês, depende se vocês vão acompanhar os vídeos, porque vai ter vídeo semanal aqui no canal sobre Sankaku Mado. A gente vai fazer um recap, um review e eu vou comentar todos os episódios, então fica ligado. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei desse primeiro episódio, quais são as minhas primeiras impressões da obra. Em Sankaku Mado, a gente vai conhecer um jovem, o Mikado, que ele tem um dom peculiar de enxergar fantasmas, pessoas mortas, né? É bem legal como eles mostram isso pra gente, como ele tem muito medo, que ele mesmo declara nesse primeiro episódio, que ele tira os óculos, porque assim ele enxerga tudo embaçado, com exceção dos fantasmas. Aquilo ele vê com clareza, o que permite a ele desviar e se afastar sempre. Ele tem muito medo dessas visões e ele não conseguiu se acostumar, por mais que faça um bom tempo, meio que a vida inteira que ele vê isso. Ele é abordado na livraria onde ele trabalha pelo Hyakawa. O Hyakawa, ele é um exorcista totalmente sem tato social. Ele tem uma personalidade totalmente peculiar e bastante invasiva, mas ele chega acreditando que aquele é o destino. O Mikado é o destino dele e que o destino dos dois é estarem juntos. Já nesse primeiro episódio, então, a gente vai entender um pouco como funciona isso através dos meninos resolvendo um caso de exorcismo, O Hyakawa convida o Mikado a se tornar assistente dele, que vai acabar aceitando, tanto pela maneira surpreendente como os exorcismos acontecem, o que acaba envolvendo ele de maneira sexual, como pelo fato de dinheiro, que aqui no anime não é tão pontuado assim, mas tem a questão financeira também que vale bem a pena, e ele vai acabar aceitando se tornar assistente do Hyakawa, e os dois vão passar a resolver casos, casos de exorcismo em lugares específicos. E ao mesmo tempo, o anime, ele abre o grande arco, o grande plot que venha a dar margem para desenvolver todo o resto da história e que venha a abrir pra gente, a proposta que vai levar a grandes acontecimentos que vão entregar outras informações. A questão é que os exorcismos entre eles acontecem de uma maneira mais ou menos assim. Quando o Hyakawa, ele toca o espírito do Mikado, eles acabam se conectando e tornando os dons deles ainda mais fortes. Então eles conseguem fazer essa troca de percepções. O Hyakawa, ele consegue enxergar melhor, outros espíritos. O Mikado vai escutar melhor. Eles conseguem trocar os dons onde eles são mais intensos. Mas existe uma espécie de ligação, entre os espíritos, onde eles têm a sensação de que eles estão chegando como se fosse a um clímax sexual. Todos os sentidos deles ficam muito aguçados, Isso fica bem claro na história, e principalmente o Mikado, quando ele é tocado, é como se ele estivesse atingindo o clímax sexual. Ele fala ainda como esses exorcismos realizados num primeiro momento acabam aliviando toda a tensão sexual que ele tinha acumulada, Em um determinado momento também o Hyakawa
Arakawa faz isso de uma maneira que acaba satisfazendo ele também. E é tudo sobre os sentidos. Tem uma conversa muito interessante ainda sobre como os sentidos ficam aguçados e isso fortalece ainda mais o dom deles. Então sempre a gente vai ver os dois muito próximos, precisando se tocar e até às vezes em algumas posições questionáveis e bastante sexualizadas para que eles possam realizar esses trabalhos deles. No mangá a gente percebe que a relação deles está bem vinculada a esse clímax sexual que eles atingem a partir do momento em que eles têm esse vínculo, né? Tá muito atrelado a isso. Mas também quando o mangá começa a atingir o seu clímax, assim, o ponto alto da trama, a gente começa a entender um pouco mais das histórias, né, dos backgrounds, a gente vai perceber que eles começaram a se envolver e evoluíram muito um com o outro. Existe uma evolução maravilhosa nessa história dos personagens, tudo que eles aprendem um com o outro é incrível, sério. A gente não merece o trabalho do Tomoki Yamashita. Mano, é impecável o que ela faz nesse mangá. Eu espero sinceramente que eles não podem a parte de BL, né, a parte sexual de toda a história, como eles fazem no live action, porque eu acho que, além de eu querer ver isso, eu acho que ela desenvolve muito melhor a trama. No live action fica uma coisa muito, nossa, de repente a gente é os melhores amigos do mundo, e aí? E tipo, não funciona tão assim. Eu acho que eles precisam manter isso, todo esse vínculo, né, essa tensão sexual que existe entre os dois é muito importante pro processo de evolução dos personagens e pro progresso da história, inclusive para que a maneira como eles agem constantemente faça sentido. Então são dois personagens incríveis, um clássico medroso que vê espíritos e um cara que tem uma criação, um background um pouco peculiar, que em breve vocês vão saber, e acaba tornando ele nesse exorcista sem tato social nenhum, que juntos realizam esses exorcismos de maneira tão erótica, nas palavras do próprio Mikado. O primeiro episódio parecia meio rushado, mas eu acho que eles adaptaram bem a coisa pra te introduzir a história e tu já entender bem como funciona tudo ali, porque sinceramente eu acredito que eles vão querer adaptar esses 10 volumes do mangá em 12 episódios de anime. E eu acho que eles podem fazer isso de uma maneira bem feita, pra ser bem honesto, sem precisar fazer um rushadão, porque tem algumas passagens que são meio episódicas e que podem ser cortadas da adaptação pra manter uma história mais linear. A gente já viu bons trabalhos serem feitos dessa maneira, né? Horimiya é um exemplo, mas eu acho que eles podem fazer isso aqui e espero que eles não pequem na hora de adaptar esse roteiro, tá? Mas começou bem entregando pra gente o que a gente precisa pra entender e acompanhar a história. E o que você não entendeu, não conseguiu acompanhar nesse primeiro episódio, fica aqui comigo no canal que eu te explico no próximo. Eu tava meio preocupado com algumas coisas que a gente tinha visto do trailer, da divulgação, mas no final das contas até que ficou bem feito. A animação parecia meio precária, mas ela tá fluida, bonita, e o design dos personagens, eu acho que ele corresponde adequadamente à proposta da autora, né, ao que a gente tem no mangá. Ele tá bem feito, tá bonito, os personagens são bem fiéis à obra original e combinam com a história de uma maneira excelente. Uma coisa bem clara em ambas as adaptações do mangá é que tanto live action quanto anime tá tentando transformar, buscando transformar a história em algo com tons de terror um pouco mais intensos, né? O mangá, ele tinha essa perspectiva, essa escolha de paleta sempre escura, sempre preto e cinza, né? Tanto nas roupas quanto nos cenários, focado muito no terror, no que acontecia. E aqui no mangá eles não mantêm tanto essa paleta mais pro escuro, por exemplo, né? Eles têm o tom do BL que o live action não carrega, eles têm essa parte sexual da coisa, mas eles fazem isso através das imagens dos fantasmas, das criaturas. Elas têm uma perspectiva muito mais assustadora, muito mais mórbida sempre que aparecem do que a gente vê no mangá. A parte final do episódio, isso fica muito claro. Então é através dessas situações que eles fazem isso no anime, né? Tem fantasmas que no mangá nem parecem tão assustadores, na real só parecem estar ali presos, perdidos, mas aqui na história eles transformaram em uma criatura super perigosa e assustadora, assim, um grande fantasma mesmo. E eu acho que isso é importante de se fazer e tá sendo muito bem feito,
porque senão toda a tensão sexual que existe entre os dois personagens vai acabar se sobressaindo e deixando a parte de terror que é tão importante pro grande clímax da obra vai acabar ficando de lado. Então eu acho que usar essa perspectiva mais assustadora do que principalmente o Mikado vê ajuda a construir um pouco dessa parte sobrenatural da história. Sinceramente eu tava meio inseguro dessa adaptação no começo, mas agora que eu assisti o primeiro episódio eu tô bastante empolgado, porque eu acho que eles fizeram um bom trabalho com essa adaptação, acho que ele conseguiu construir um ritmo bom, e se eles mantiverem esse ritmo e souberem adaptar o que existe no mangá pro roteiro aqui, eles conseguem sim colocar a história nos 12 episódios e entregar um roteiro bonito, fechadinho pra gente, contando bem essa história, mas de maneira geral eu fiquei bem contente com a estreia, sério, eu tava muito, como eu disse, eu tava muito inseguro, é uma obra da Tomoki Yamashita que eu adoro, eu acho que é um mangá excelente, e isso me deixava ainda mais inseguro, ainda mais depois de ver o live action e ter me decepcionado tanto com ele. Você pode acompanhar esse anime pela Crunchyroll, que vai exibir simultaneamente o anime com o Japão. Ele deve sair aqui no Brasil todos os domingos, então na segunda-feira a gente tem vídeo aqui no canal, tá? Pra falar sobre o episódio da semana. Eu vou falar com vocês sobre o episódio, comparações com o mangá, né? Explicar algumas coisas que podem ficar meio subentendidas. A gente vai discutir então aí toda semana sobre esse mangá. Então se você não quer perder isso, já se inscreve no canal, ativa as notificações do canal para não perder nenhum desses vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante o canal. Comenta aqui embaixo o que achou do primeiro episódio. Durante a semana a gente ainda tem vários vídeos de primeiras impressões dos animes da temporada, então fica ligado. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.